início da transmissão. Hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é o dia do Festival de Desaparecimento de Shri Tapassri Maharaj. 12 anos que ele abandonou o corpo hoje. Ele abandonou o corpo às 7h20 da manhã. E o tempo passa muito rápido, já fazem 12 anos que isso aconteceu. Então vamos falar um pouquinho sobre a vida dele agora. Vamos ler a biografia dele também, para glorificá-lo, essa alma tão importante para nós, que veio nos trazer aqui a consciência de Krishna, veio trazer a consciência de Krishna para nós aqui do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então vamos começar a leitura da biografia dele. Essa biografia, ela foi tirada de próprios comentários dele sobre a vida dele, de amigos dele, de parentes dele. Então, é uma biografia que foi compilada através de informações corretas, dadas por pessoas que conviveram com ele. Deixe-me pegar aqui a biografia. Depois eu vou postar ela no grupo do Templo de São Paulo. Após acabar a live, eu vou postar ela. Então aqui, biografia de Shri Bhakti Vilas Tapassri Maharaj. Shri Bhakti Vilas Tapassri Maharaj, ele nasceu no dia 21 de outubro de 1945, no Rio de Janeiro, Brasil. Morou na Argentina, Buenos Aires, quando criança, e depois voltou para o Brasil. Então, ele nasceu no Brasil, ele foi para Buenos Aires, para a Argentina com a família, quando criança, e lá ele aprendeu a falar espanhol, a escrever espanhol, enfim. E ele traduziu o Bhagavad Gita da nossa missão em espanhol para o pessoal da América. Então, ele utilizou esse período que ele viveu lá, que ele aprendeu espanhol, ele utilizou isso também para o serviço a Deus. Na verdade, a vida dele foi direcionada para Deus. Então, vamos continuar aqui a leitura. Ele sempre procurou por Deus. Desde pequeno, ele teve muitos orientadores em seu caminho espiritual. A sua mãe foi a primeira a falar-lhe a respeito da existências situadas além da dimensão deste mundo. O seu avô, Natan, teólogo, ensinou-lhe leituras mais profundas dos textos sagrados judaico-cristão, aramaico, hebraico. Falava-lhe um pouco sobre os conceitos de Deus. Ele foi, por sua conta, conhecer várias religiões. E, nos anos 70, Anton Smetak iniciou nos mantras sagrados da Índia. Então, esse senhor aqui iniciou ele nos mantras sagrados da Índia no início de 70. E anos
e ainda profetizou o seu encontro com os mestres da consciência de Krishna. Ele teve o primeiro contato com o yoga aos 12 anos, através da Hatha Yoga, e praticou até os 19 anos. Então ele praticou 7 anos Hatha Yoga. Cursou artes plásticas como ouvinte, pois queria se dedicar à pintura e escultura. Era um artista conhecido no Brasil. Passou a fazer as suas próprias exposições. Foi morar nos Estados Unidos em 1971, onde fez várias exposições. Estava fazendo um filme com surdos e mudos, apenas com expressão corporal e um narrador. A história era de um homem que entrava dentro de si mesmo. Mesmo com tantas realizações materiais, ele estava muito descontente. Uma noite, ele subiu ao topo do prédio onde ele morava, em Washington, e às 3 horas da manhã, da madrugada, observando as estrelas, ficou pensando: amar a Deus sobre todas as coisas, mas, Deus, quem é você para que eu possa te amar? Como você é? Então, Sripata Tapasya Maharaj, na época Ângelo, né, antes da iniciação dele, o nome dele é Ângelo, ele falava: Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é o que o cristão fala. Mas como se eu não conheço você? Quem você é? Ele estava questionando, olhando para as estrelas de madrugada, naquela noite estrelada. Ele estava lá olhando e questionando, perguntando para Deus: Deus, você existe? Quem é você? Aonde você está? Como você é? Por causa dessa busca sincera, nessa mesma madrugada, ele saiu para caminhar na rua, o que nunca havia feito antes. Neste horário, ele viu um livro do outro lado da rua, em cima de uma lata de lixo, e pensou: acho que esse livro é para mim, e correu para pegá-lo. Ao se aproximar, viu que havia algumas revistas abaixo do livro. Ao pegá-lo, viu o título: Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Um livro de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ali estava a resposta para suas perguntas sinceras. Começou a lê-lo ali mesmo. E no seu apartamento, ele leu até o fim, terminou o livro. O dia inteiro, sem parar, lendo o livro, ele soube que Deus é uma pessoa. Então, esse livro ele é bem grosso, não é um livro pequeno. Ele ficou o dia inteiro lendo o livro até acabar o livro, sem parar. E Deus deu a resposta para ele. Ele perguntando no telhado, em cima do telhado: quem é você? Quem é você, Deus? Amá-lo como? Quem é você? Ele estava em busca de Deus. E Deus deu a resposta para ele. Ele foi caminhar, coisa que ele nunca tinha feito antes, e ele viu lá, do outro lado, aquele livro em cima da lata do lixo. Por que aquele livro estava em cima da lata do lixo? Porque Krishna colocou para ele. Krishna colocou aquele livro em cima da lata do lixo para ele conhecer Krishna, para ele entrar na consciência de Krishna. E ele fez toda essa obra maravilhosa que ele fez durante 39 anos a consciência de Krishna.
Ele soube que Deus é uma pessoa, ele tem pai e mãe, que Deus, ele tem amigos, e pensou, se eu tenho tudo isso, por que Deus não pode ter? Este Deus fazia sentido para ele. No outro dia, foi até o templo da ISKCON de Washington, cujo endereço estava nas revistas que havia pego em cima da lata de lixo. Então as revistas estavam embaixo do livro. E ele conseguiu o endereço da ISKCON. Conheceu os devotos de Swami Prabhupada e se ofereceu para morar no templo, raspando a cabeça, e largou tudo. Em pouco tempo, aceitou a iniciação com o seu primeiro mestre Vaishnava, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, e recebeu o nome de Ambujaksa. A iniciação aconteceu em 1973. Foi o primeiro discípulo brasileiro de Swami Maharaj Prabhupada. Ele liderou o maior grupo do mundo de Sankirtan da época, chamado Radha Damodar. Ele construiu uma nova Vyasasana para Swami Maharaj Prabhupada e também construiu um altar novo em antecipação à visita de Swami Maharaj Prabhupada no templo. Aceitou o Brahmachari. Aí ele voltou para o Brasil e, como presidente da ISKCON, do templo da ISKCON, do Rio de Janeiro, ele trouxe as deidades de Gauranitai Nataraji, em São Paulo, para Nova Gokula, né? Que é em Pindamonhangaba, São Paulo. Participou da compra e construção de Nova Gokula, em Pindamonhangaba. Trouxe as deidades Radha Gokulananda para lá. Ele recebeu a ordem renunciada de sannyasi em março. Ele iria receber a ordem de sannyasi em março de 1978, quando Swami Maharaj Prabhupada viria para o Brasil, mas Swami Maharaj Prabhupada abandonou o corpo em novembro de 1977. A Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada aconselhou-lhe e outros devotos mais próximos dele, de Prabhupada, quando fosse embora, quando deixar esse mundo, esse planeta, os devotos deveriam receber o abrigo espiritual dos pés de lótus de Srila Siddhar Maharaj. Ele ficou na ISKCON até 1981 e foi para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati de Navadvipa, na Índia. Ele pediu abrigo a Srila Siddhar Maharaj, que no primeiro instante disse que estava muito velho para aceitar novos discípulos, mas Srila Govinda Maharaj interveio, dizendo: o Senhor dê a ele a sua misericórdia, e eu cuidarei dele após a sua partida desse mundo. Assim, Srila Siddhar Maharaj aceitou-o como discípulo e deu-lhe o nome de sannyasi de Shripad Bhaktivilas Parvati Maharaj. Após ser aceito, apresentou para a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati alguns de seus companheiros da ISKCON, que também queriam receber abrigo em Srila Siddhar Maharaj. Dentre eles, Srila Bhakti Kushum Ashara Maharaj. Trouxe a missão SS Mati, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, para o Brasil e cumpriu
sempre o seva que Srila Siddhar Maharaj lhe deu. Guru Maharaj disse: eu lhe deixo como o pilar de nossa missão no Brasil. Você cuidará da tradução e publicação dos livros de nossa missão em português. Ele foi várias vezes para a Índia, uma das quais passou 2 anos lá. Viajou pela Índia pregando, apresentando peças sobre Krishna nos vilarejos, sendo uma delas a peça que escreveu Kali, a Era da Querela. Dirigiu várias obras na Índia. Um dia foi fazer um parikrama em Govardhana e pediu permissão a Srila Siddhar Maharaj para trazer uma Govardhana Shila para o Brasil. Obteve permissão e cuidou desse Sri Giriraj por toda a sua vida. Após algum tempo, esse Giriraj que Shripata Tapasi Maharaj recebeu permissão para trazer é o Giriraj que está aqui no Templo de São Paulo. É a primeira deidade do Brasil que Srila Siddhar Maharaj deu na própria mão de Shripata Tapasi Maharaj. Tem todo o lila dessa deidade com Shripata Tapasi Maharaj. Ele encontrou ela no Govinda Kunda. Mas no dia do Govardhana Puja podemos contar completa essa história. E Srila Siddhar Maharaj ficou muito feliz e falou para ele: eu falei para você que Sri Giriraj ia se apresentar para você. Então essa deidade que está aqui no Templo de São Paulo é a deidade que estamos falando aqui na biografia de Shripata Tapasi Maharaj. Após algum tempo de sannyasi, abandonou a ordem de sannyasi, mas continuou o seu trabalho de pregação e de divulgação da consciência de Krishna como Grihasta, com o nome de Bhuvana Mohan Das. Quando ele perguntou o que significa esse nome, Guru Maharaj disse que Bhuvana Mohan Das quer dizer o servo de Krishna que nos atrai com as suas instruções refinadas. A sua esposa, Govinda Mohini Didi Devidasi, recebeu a iniciação de Srila Siddhar Maharaj e o seu filho recebeu iniciação de Srila Govinda Maharaj. E seu nome é Nimai Prabhu. Traduziu para o português e publicou mais de 2 dezenas de livros no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele traduziu o Srimad Bhagavad Gita para o espanhol também, além de escrever outros 2 livros, Pensamento Vaishnava e Deus é Gente. Iniciou vários discípulos em nome de Srila Siddhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj. Em 1983, ele montou o restaurante Prema em Visconde de Mauá, junto com Govinda Mohini Didi. Também construiu o Circo de Palha, onde todas as pregações eram feitas, apresentações de peças e música. Alguns devotos moravam nesse centro de pregação e ajudavam no serviço devocional. Depois mudou-se para São Paulo, abriu um novo restaurante, Prema, em Moema, com um galpão atrás, onde montavam um espaço para pregação, festas e eventos artísticos.
para a divulgação da consciência de Krishna e atrair novos adeptos. Em 1994, ele trouxe Srila Govinda Maharaj para o Brasil pela primeira vez. Ele alugou um sítio em Vargem Grande, São Paulo, onde Srimad Mahaprabhu foi instalado e tornou-se a primeira deidade instalada da missão no Brasil. Em 1998, ele trouxe Srila Govinda Maharaj novamente para o Brasil, juntamente com Rohini Shakti Devidasi e Ananga Krishna Prabhu, que haviam construído um ashram em Campos do Jordão. Assim, Srimad Mahaprabhu ele foi transferido para a sua nova casa. Bhuvana Mohan Prabhu continuou o seu trabalho de pregação e abriu centros de pregação em várias cidades do Brasil, como Sorocaba, Boituva, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2004, ele abre um novo restaurante, Casa Prema, com um centro de pregação no pavimento superior da casa, onde continuou com o seu serviço de pregação. Srila Govinda Maharaj deu o nome de Sri Chaitanya Sarasvati Sridhar Ashram para esse espaço. Em fevereiro de 2008, no Gora Purnima, ele foi para a Índia pela última vez. Conversou com Srila Govinda Maharaj particularmente e o mesmo pediu-lhe que fizesse um templo em São Paulo, nos moldes de Navadvipa, sem comércio. Também levou novas edições dos livros Vulcão Dourado do Amor Divino, Satisfação Interior, em 2010, juntamente com Srila Trivikrama Maharaj e Rohini Shakti Devidasi. Eles trouxeram para o Brasil o sucessor presidente Sevaita Acharya da missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, e os acharyas, Srila Janardana Maharaj e Srila Ashana Maharaj. Srila Acharya Maharaj deu-lhe a ordem renunciada de Vanaprastha e no dia seguinte sannyasi, em julho de 2010, no ashram de Campos do Jordão. O seu nome passou a ser Shripad Bhaktivilasa Tapasi Maharaj. Voltando para São Paulo, com a saúde debilitada, mesmo assim, continuou pregando para médicos, equipe de enfermagem e todos que cuidavam dele, por 1 mês e meio, até abandonar o seu corpo. As últimas palavras que falou foram as do Mahamantra Hare Krishna. Minutos antes de abandonar o corpo, houve prasadam de Sri Giriraj, suco de maçã, e no momento que abandonou o corpo, haviam 2 devotos ao seu lado, cantando o Mahamantra Hare Krishna. Desde a inauguração oficial em 2017, o Templo de São Paulo, Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Seva Ashram, que foi pedido para ele, Bhuvana Mohan Prabhu, por Srila Govinda Maharaj, mantém programas diários, presencialmente e online, ao vivo, além da realização de todos os festivais e a sua grande vontade, a sua grande vontade de cumprir o pedido de Srila Govinda Maharaj está sendo cumprida. Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj falou em 2 ocasiões por Skype que Shripad Bhaktivilasa Tapasi Maharaj foi para o verdadeiro lar
da alma, o mundo transcendental, que é o principal, participar de alguma raça naquele plano. Então, essa é a biografia de Shripa Tapasi Maharaj. Nós vamos comentar mais alguns detalhes sobre a sua vida. Só um minutinho aqui e já continuaremos. Então vamos começar a falar um pouco sobre essa maravilhosa vida de Shripa Tapasi Maharaj, servindo Krishna durante tanto tempo, de 73 a 2010. Ele serviu Krishna há 38 anos, mas intensamente. Não foi um serviço morno, não, foi um serviço intenso. Ele serviu intensamente durante todo esse tempo. Na verdade, na ISKCON, que foi a sua primeira missão, quando ele se iniciou com o Swami Maharaj Prabhupada, ele fez muito serviço lá. Quando ele abandonou o corpo, os devotos da ISKCON vieram antes, vieram vê-lo no hospital, alguns devotos, e após ele, e antes de ele abandonar o corpo, os devotos mandaram e-mails glorificando ele. Não qualquer devoto, os gurus da ISKCON, alguns que são do GBC, mandaram e-mails glorificando ele, falando todo esse serviço que ele fez. Então, esse serviço que foi lido aí, de ser o líder do Sankirtan, de fazer o asana, Vyasasana para Prabhupada, tudo isso foi dado a informação pelos gurus da ISKCON. Eles tinham, Shripa Tapasi Maharaj tinha um contato muito próximo com o Swami Maharaj Prabhupada. Não era aquele discípulo que ficava, nunca tinha visto Prabhupada. Prabhupada conversava com ele. Ele já era um líder. Ele fez uma vez, para agradar o Swami Maharaj Prabhupada, ele fez uma vaquinha de chocolate. Ele contava sempre essa história. Ele fez uma vaquinha de chocolate para agradar Prabhupada, e ele era artista plástico, então bem detalhada, pintada com tinta própria para se comer, tudo. E Prabhupada olhou para ele e falou: eu não como vacas. Então, quer dizer, Prabhupada, ele deu o corretivo nele. E Shripa Tapasi Maharaj era um devoto elevado, então ele não ficou bravo, ele não ficou magoado, não largou a missão por causa disso, de ter levado a bronca do guru. Ele tinha feito com tanto carinho aquela vaquinha, quanto tempo ele demorou para fazer uma vaquinha de chocolate cheia de detalhes, e o guru falou: eu não como vacas. Então ele recebeu uma orientação do guru, mas ele aceitou a orientação, ele não largou a missão, ele nunca largou. Em qualquer circunstância que teve adversa da vida dele, ele nunca largou a consciência de Krishna. Até o último minuto ele estava lá na consciência de Krishna. Então é um exemplo para todos nós. A vida de Shripa Tapasi Maharaj é um exemplo. Desde o início ele buscando Krishna, como foi lido aí na biografia, ele buscando, ele tinha tudo na vida. Ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha mulheres, ele tinha tudo que o mundo material pode oferecer para alguém.
todo desfrute material. Mas ele queria algo mais. Ele não estava satisfeito. Por isso ele subiu no prédio que ele morava, no topo do prédio, e ficou olhando para as estrelas e questionando Deus. Deus, você existe, me mostre algo, me dê uma prova, me mostre o caminho para encontrar você. A busca de um devoto sincero. E Krishna deu, quando Krishna vê que há sinceridade na busca, ele dá para o devoto. Ele se dá para o devoto. E aí, como foi falado, ele atravessou a rua e pegou o livro na lata do lixo. Você acha que é por acaso que aquele livro estava aquele dia na lata do lixo? Ele nunca fez isso na vida. Ele nunca saiu de madrugada para andar na rua. Então, o livro estava na hora certa, no lugar certo. E ele também. Krishna fez esse arranjo para ele pegar o livro, começar a ler o livro lá na rua, de pé. E aí, o livro é muito grande, como eu falei. Ele levou o livro para casa com as revistas. Ele terminou o livro. Enquanto ele não terminou o livro, ele não parou de ler. E ele foi na ISKCON, perguntou para o devoto o que precisa para morar aqui. O devoto falou, você tem que raspar a cabeça. Ele falou, então faça agora isso. Eu vou morar aqui. E aí ele foi lá morar na ISKCON, de Washington. E ele ficou 15 dias lá, mas o gerente da época era meio complicado conviver com ele. E Shripata Maharaj saiu do templo, voltou para o seu apartamento. Os amigos dele, ele estava produzindo um filme, os amigos pensaram que ele tinha morrido, enfim, ele desapareceu. E aí ele retornou e falou, não, ele, com a cabeça raspada, os amigos acharam estranho. Ele falou, não quero mais isso. Ele falou, fique com as fitas da gravação do filme, fiquem com tudo. Eu não quero nada disso. E ele continuou a frequentar a ISKCON no fim de semana. Depois o gerente saiu, mudaram de gerente lá na ISKCON, e aí ele foi e morou lá. Ficou morando na ISKCON, começou a servir, se iniciou com o Swami Prabhupada, primeiro discípulo brasileiro a receber a iniciação de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Serviu Prabhupada, fazendo Sankirtan na rua, distribuindo livros, distribuindo a consciência de Krishna. No segundo dia que ele estava lá no templo, falaram para ele, vá pregar para os novos. Ele falou, mas eu não sei nada, eu vim ontem aqui a primeira vez. Você sabe mais do que eles, vá lá pregar. Então, no segundo dia de missão lá, que estava frequentando o templo, ele já começou a pregar. E ele pregava de uma forma excepcional. Poucas almas no mundo pregam como ele ou pregaram como ele. Ele tinha o dom da pregação. Cada um tem um dom na prática devocional. Um é bom pujari, o outro faz bem a guirlanda, o outro canta bem, o outro toca bem a mirdanga, o kartal, o outro é um bom pregador, o outro distribui a consciência de Krishna na rua. É bom para isso, para divulgar. Cada um tem um ponto forte. E ele tinha vários pontos fortes, mas o principal dele era a pregação. Ele pregava como ninguém prega. Por isso Srila Siddhartha Maharaj deu o nome para ele, de Bhuvana Mohan Das. O servo daquele que atrai os outros pela pregação refinada. Bhuvana Mohan é Krishna, aquele que atrai os outros pela pregação refinada. E ele é o servo dele. Então é Bhuvana Mohan Das. E não só isso, né? Esse era o principal foco dele, o que ele era melhor de tudo era para pregar. Mas ele também era um ótimo tradutor. Ele traduziu todos os livros, ou revisou, ou editou, da nossa missão aqui no Brasil, para o português. Tudo que temos, essa fortuna que temos. E não foi feito nenhum livro depois que ele abandonou o corpo. Nenhum livro foi traduzido
revisado, editado e impresso, depois que ele abandonou o corpo, para ver a potência que ele tinha. 12 anos já se fazem e nada foi feito até agora. Nenhum livro novo, somente foi reeditado o Bhagavad Gita, mas nenhum livro novo apareceu ainda. Então ele tinha muitas qualidades. Ele cozinhava, ele fazia puja, não era a especialidade dele, mas ele fazia. Todo o serviço devocional ele sabia fazer, e muito bem. Srila Siddhar Maharaj gostava muito dele, tem fotos dele enguirlandando, colocando guirlanda em Srila Siddhar Maharaj. Srila Govinda Maharaj também gostava muito dele, ligava para a casa dele, e quem falou isso foi a esposa do Bhuvana, Govinda Mohini Didi. Ela falou que Gurudeva ligava para lá e falava para ele, eu quero falar com o Maharaj. Apesar dele ser grihasta, ele nunca deixou de ser Maharaj. Ele tinha uma vida de sannyasi, pregando o tempo todo, dedicando o corpo, as palavras e o pensamento a Deus. O foco dele era Deus, era servir a missão. Srila Siddhar Maharaj gostava muito dele, Srila Govinda Maharaj gostava muito dele. Silachara Maharaj, quando assumiu, pouco tempo, né? Silachara Maharaj assumiu a posição de guru em 2010 e Shripad Tapasi Maharaj teve pouco contato com o Silachara Maharaj como guru, mas ele já tinha contato com ele antes, quando o Silachara Maharaj organizava todos os festivais de Gora Purnima. Eu tenho áudio de Shripad Tapasi Maharaj falando que era descomunal a potência de Silachara Maharaj em organizar um festival, construindo a cozinha, comprando panelas enormes, arrecadando boga, coletando boga. Então ele teve um contato antes de Silachara Maharaj ser o guru presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E ele falou uma vez, quando Srila Govinda Maharaj deu um nome para ele de Silachara Maharaj, eu já sabia que ele ia ser o Acharya, presidente Sevaita do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Não se dá um nome de Acharya para um sannyasi assim, ele falou. Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. O que quer dizer o nome de Silachara Maharaj que Gurudeva deu? Aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura. E quando ele viu que Silachara Maharaj recebeu esse nome, ele já sabia que Silachara Maharaj seria o sucessor. A maioria achava que era um, que era outro, que era o outro, mas ele já sabia que era Silachara Maharaj. E antes de abandonar o corpo, ele falou para mim e alguns devotos mais próximos dele, inclusive para Govinda Mohini Didi. Ele falou, siga Silachara Maharaj. Siga ele. Ele é a pessoa, é o guru a ser seguido. Srila Govinda Maharaj deixou ele como sucessor, o único sucessor. Então ele ainda orientou, no final da vida dele, ele ainda orientou nós a fazermos isso. E quando o Srila Govinda Maharaj quando ele foi em 2008 para a Índia, a última vez, no Gora Purnima, e ele conversou particularmente com o Srila Govinda Maharaj, e Srila Govinda Maharaj pediu para ele fazer um templo em São Paulo, porque o que tinha antigamente era um centro de pregação. Sri Chaitanya Sarasvati Siridhar Asan. Asan quer dizer centro de pregação, é o assento. Asan é assento. Mas ele queria ter um templo, e ele falou com Srila Govinda Maharaj, não é suficiente ter um centro de pregação. E aí Srila Govinda Maharaj falou, então faça um templo. Você sabe como fazer esse templo. Você sabe como deixar tudo igual a Navadvipa. As canções que se cantam em Navadvipa, a boga que é oferecida em Navadvipa, o arati que é feito em Navadvipa, tudo que tem em Navadvipa, você sabe como fazer. E ele tentou, mas não era para ser na época. O templo se manifestou depois. Mas se não fosse ele trazer essa mensagem, eu tenho gravado isso, se não fosse ele trazer essa mensagem, à noite nós vamos transmitir o vídeo que foi feito
com ele falando, a própria voz dele falando isso. Se não fosse ele trazer essa mensagem de Gurudeva, e ele tentar, nós não estaríamos aqui hoje. Não estaria sendo feita essa live aqui hoje. Os programas aqui no Templo de São Paulo não existiriam. Porque o templo não existiria? Gurudeva pediu para ele e ele passou para nós isso. E ele tem nessa aula ele fala: agora vai ser feita a peneira. Agora nós vamos ver quem é devoto e quem não é devoto. Devoto é aquele que segue o Guru. O Guru pediu um templo em São Paulo, nós temos que fazê-lo e mantê-lo, ele disse. Agora vai ser separado quem é devoto e quem não é devoto. Então, estamos aqui tentando servir o Sri Chaitanya Sarasvati Mati no templo de São Paulo, fazendo a vontade de Gurudeva, a vontade de Sripata Tapasi Maharaj, da forma que está dando para ser feita. Não sou qualificado para fazer isso, mas é o que estamos tentando. Pelo menos estamos tentando fazer. Claro que não tenho a qualificação dele, de Sripata Tapasi Maharaj, mas Silachara Maharaj falou no Zoom de 2020, um dia depois do festival de desaparecimento de Tapasi Maharaj, Silachara Maharaj falou, está gravado isso, ele falou: você está cuidando da deidade que Tapasi Maharaj trouxe, você está fazendo puja para a deidade, você assumiu o lugar dele, você está na posição dele agora. É claro que eu não tenho qualificação para assumir a posição de Sripata Tapasi Maharaj, mas o Guru pediu para fazer isso, então eu estou tentando fazer da forma que eu consigo, não é correta, eu tenho um monte de erros, eu faço um monte de erros, eu às vezes afasto alguns devotos aqui, por causa minha, devoto não vem mais, eu sei disso, mas eu estou tentando, e quem se afastou porque eu fiz algo errado, me perdoe, eu estou tentando. A tentativa, não sou devoto puro, não sou nem qualificado para estar nessa posição. Mas o Guru, não sei por que o Guru falou para eu fazer isso. Treinar a nova geração da forma adequada. A geração está aparecendo. Uns vêm, aprendem e vão embora, outros vêm, aprendem e vão embora, e outros estão agora aprendendo e ainda não foram embora. Mas algum dia vai aparecer essa geração, ou retornará aqueles que já aprenderam e por algum motivo não estão vindo, vão retornar e assumir aqui o Templo de São Paulo, porque o Templo de São Paulo tem que ser assumido por algum devoto, por um grupo de devotos. Tem devotos muito qualificados que aprenderam já da forma correta. Atualmente não estão frequentando, mas são muito qualificados. E Krishna vai fazer o arranjo para eles ou outros que vierem tocarem o templo, porque Silachara Maharaj falou: a minha vida não é eterna, claro, eu tenho algum tempo aí de vida, não sei quanto, pode ser anos, ou dias, ou meses, mas quando eu não estiver mais aqui, o templo tem que continuar, é a vontade de Gurudeva, é a vontade de Acharya Maharaj, é a vontade de Sripata Tapasi Maharaj. Então o templo vai continuar, ele não tem que continuar, ele vai continuar. O serviço a Mahaprabhu, a Giriraj, vai continuar, não vai acabar. E essa era a vontade de Sripata Tapasi Maharaj. Ele tinha tanto ânimo, tanta vontade em servir. Nós temos que pegar o exemplo dele. Às vezes, por qualquer motivo, nós não servimos. Qualquer coisa que para nós pode ser algo muito grave, mas se você for ver tudo o que acontece conosco em relação ao que a mente fica perturbada, isso não é nada perante a missão de servir Deus. Isso não é nada perante a missão de nós divulgarmos a consciência de Krishna. Nós sempre vamos ter obstáculos cada vez maiores, mas não podemos nunca desanimar, nunca desistir, nunca parar. Essa é a vontade de Gurudeva, a vontade de Sripata Tapasi Maharaj. Ele está aqui, nós estamos vendo ele no quadro, mas não é só o quadro.
Ele está aqui, nós temos que ter essa fé, porque ele está no mundo transcendental. Silatya Maharaj falou, ele está no mundo transcendental, ele foi para lá, ele atingiu a meta última da vida, Prayojana, amor puro por Deus, Krishna Prema. Então é muita fortuna nossa termos alguém tão próximo de nós que atingiu Krishna Prema. Tem um sloka, um verso que é dito, né? De 10 milhões de trabalhadores frutivos, a pessoa que trabalha materialmente, vai ter um sábio. Um é sábio. De 10 milhões, um é sábio. De 10 milhões de sábios, vai ter uma pessoa que será liberada do mundo material. E de 10 milhões de pessoas que são liberadas do mundo material, um é um devoto puro de Deus. E ele se tornou um devoto puro de Deus. Ele entrou em Sharanagati. Ele atingiu Sharanagati. Quem quer atingir Sharanagati, eu sei que algumas pessoas querem atingir Sharanagati, nessa vida ainda, tem que seguir o exemplo de Shripad Tapasi Maharaj. Ele conseguiu. É difícil, claro, nós não somos ele, mas podemos tentar ao máximo possível. E é possível atingirmos Sharanagati nessa vida sim. Ele tinha família, ele era casado, ele tinha filho, mas o foco dele não era a família. O foco dele era a consciência de Krishna. Ele sempre focou mais na consciência de Krishna do que em qualquer outra coisa. Ele tinha desejos ainda materiais? Tinha. Ele gostava de comer. Ele gostava muito de comer queijo, enfim, ele tinha vários desejos. Né? Ele gostava de assistir um bom filme. Não há problema nisso, mas o foco dele era a devoção. E se ele tivesse encarnado até hoje, se ele tivesse aqui conosco, fazem 12 anos hoje que ele foi embora, com certeza ele estaria morando aqui no templo. Com certeza ele estaria aqui morando no templo. Mas nós não tivemos essa oportunidade. Krishna não quis. Krishna quis que nós aprendêssemos, que nós estivéssemos aqui. Então não podemos abandonar o barco. Temos que continuar o serviço dele. Ele deu tanto suor, tanto sangue para que nós estejamos aqui hoje. Ele deu tanta da energia dele para que nós estivéssemos aqui hoje. Nós não podemos nunca desanimar. Independente do que aconteça. Às vezes dá vontade mesmo. Não adianta ser hipócrita e falar, todo dia eu tenho vontade de subir e fazer o programa, e oferecer a boga, e fazer o arati, e falar na aula. Não, não é assim, não é todo dia. Às vezes não temos vontade, às vezes temos vontade de jogar a toalha, às vezes temos vontade de abandonar tudo, falar, vou fechar o templo, vou alugar esse espaço aqui, porque por vários motivos que magoam a gente, né? A gente tem vários motivos que magoam a gente às vezes. Pessoas que somem, né? Isso magoa muito a gente. Mas nunca podemos desistir. Temos uma missão muito importante pela frente, todos nós, todo devoto, pregar, divulgar a consciência de Krishna, manter o templo de São Paulo. Então, devemos tudo a Shripad Tapasi Maharaj. Se não fosse ele, não teríamos a missão no Brasil, não estaríamos aqui agora no templo, não teríamos aprendido tanto que ele nos deu de informação através de suas aulas. Devemos tudo a ele. Claro, a Gurudeva, a Acharya Maharaj, Guru Maharaj, a todos os outros. Mas hoje é o dia específico para comemorar o desaparecimento dele. E por que estamos comemorando o desaparecimento dele? Porque hoje, há 12 anos atrás, ele voltou, ele foi para o mundo transcendental, ele foi para a casa dele lá. Gurudeva Srila Govinda Maharaj falou, nossa casa está pronta, esperando nós. E ele voltou, ele foi para a casa dele. Ele está lá agora, na casa dele. Não sabemos em qual local, qual raça ele está tendo com Krishna, se é de neutralidade, Shantarasa, se é de servidão, Dasyarasa, se é de Sakyarasa, de amigo de Krishna, se é de parente de Krishna.
Vatsalya Rasa ou Madhura Rasa, não sabemos. Mas qualquer um que está lá é um devoto puro e está em êxtase o tempo todo. E ele está lá, por isso nós estamos comemorando que ele foi embora. É muito triste ele ter ido para nós, que tivemos contato com ele, mas temos que ficar felizes porque ele atingiu a meta última da vida. E nós podemos também ir lá, atingir a meta última da vida. É só seguir as orientações dele e dos gurus que estão ao meu lado. Na verdade, aqui está toda a sucessão até Shila Bhaktitila Kaniri Maharaj e também de Tapasi Maharaj. Porque Shila Siddhar Maharaj falou para ele, você vai ser o guru do Brasil. Isso em 83, 82. Você vai ser o guru do Brasil. E ele falou, não, eu não quero. Como que eu posso rejeitar isso? Qual a forma que eu tenho de não aceitar isso? E com essa resposta, Shila Siddhar Maharaj ficou muito feliz. Que ele não aceitou. E ele falou, se tem alguém tão elevado quanto o senhor aqui, como que eu vou colocar alguém sobre a minha guia? Alguma alma sobre a minha guia? Se tem o senhor aqui, que é tão elevado. E Shila Siddhar Maharaj fala no Segure Sua Graça. Se tem um guru mais elevado, o outro não deve iniciar. Devemos colocar todos no guru mais elevado. E ele fez isso. E Shila Siddhar Maharaj ficou muito feliz. À noite vamos fazer o festival com os devotos aqui. Hoje virão pessoas de outros estados, de outras cidades. Então vai ser um festival, vamos tentar homenagear Shripad Tapasi Maharaj, porque ele pregou pelo Brasil inteiro. O que temos hoje no Brasil é devido a ele. Tudo, na verdade, é devido a ele. Todo mundo que está aqui no Sri Chaitanya Sarasvati Mati do Brasil, de alguma forma tem um dedo dele por trás. De alguma forma. Então, à noite vamos fazer a partir das 19 horas. E venham presencialmente. Você que faz tempo que não vem no templo, venha, participe conosco. Vamos glorificar essa pessoa que está no mundo transcendental, essa alma tão elevada que nos deu tanto. Ele vai estar aqui vendo quem está aqui. Ele vai estar aqui vendo quem fez a guirlanda. Ele vai estar aqui vendo quem ajudou a cozinhar. Ele vai estar aqui vendo quem vai cantar para ele, quem vai fazer o Guru Puja, cantar na hora do Guru Puja. Ele vai estar aqui vendo quem vai oferecer Pushpanjali aos seus pés, oferecer flores aos seus pés de lótus. Ele vai estar vendo tudo aqui. Então, venha, participe conosco, independente porque você não está vindo no templo, agora venha hoje, participe conosco. E na sexta-feira também, já aproveitando para falar, sexta-feira é Jamastami. Sexta-feira é o aparecimento de Krishna. Jejum total até meia-noite. Participe também, venha ao templo. Jamastami é uma data muito importante para todos nós. Apareça no templo, participe conosco aqui no templo. Vamos cantar a canção de desaparecimento para Shripad Tapasi Maharaj agora. E depois o Nama Sankirtan Hari Harai. Cantem juntos. É importante cantarmos junto. Canto congregacional dos Santos Nomes. Canção para os Vaishnavas. Desaparecimento do Vaishnava. Vaishnava Gosha Vaishnava Gosha Vaishnava Gosha Vaishnava Gosha Utita Bhavana To
দূরে যা কারণী কাছে গেলে পাপ দূরে যা এমন দয়ালো প্রভু কে বাকতা পা এমন দয়ালো প্রভু কে বাকতা পা গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাব দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি না হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি না তোমার স্থানে অপরাধে নাহি কোয়ে দা তোমার স্থানে অপরাধে নাহি কোয়ে দা তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কোহে নম বৈষ্ণব পরায়ণ গোবিন্দ কোহে নম বৈষ্ণব প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই 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 পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ না পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ না কৃষ্ণ ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর। Vamos cantar agora, antes de encerrar, Nama Sankirtan Hari Harai.
Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jahante Vignana Shavishapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Gosai Muni Charana Subhar Padarinu Pura Panchada Ade Charana Sevi Bhakta Saniba Ade Charana Sevi Bhakta Saniba Janame Janame More Opila Janame Janame More Opila Jai Gosai Jobe Prache Koilo Baso Jai Gosai Jobe Prache Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Nam Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Temos aqui conosco hoje, assistindo, as pessoas que eu vou falar é quem se identificou, né? Mas independente se a pessoa se identificou ou não, o importante é estar presente, participando, glorificando Sripata Tapassum Maharaj. E eu fico muito feliz, porque eu sei que algumas pessoas não se identificam, mas eu sei quem é. E eu fico muito feliz de saber que essas pessoas estão assistindo os programas de vez em quando. Então temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, a Juna Krishna Prabhu, a Leila também conosco aqui, Leila Almendaris, a Malini Devidasi, Satyakam On conosco, Dayanitai Prabhu também conosco aqui, a Maria Almeida e, como eu falei, outros que não se identificaram. Então, um bom dia a todos. O Vrajaraja Prabhu também está conosco aqui. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Se puder, participe à noite do programa às 19 horas. Vão ter várias pessoas aqui. Participe também no final do programa. Faremos o Guru Puja, faremos o Pushpanjali. Então, não vamos perder essa oportunidade de glorificar Sripata Tapassum Maharaj. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Até a noite.